Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos. Nós continuaremos agora o estudo da terceira parte de O Livro dos Espíritos, essa terceira parte que nos ensina sobre as leis morais. Continuaremos o estudo do segundo capítulo dessa terceira parte. Esse segundo capítulo que nos apresenta a lei de adoração como sendo a primeira das 10 leis morais que nós iremos estudar. Já começamos o estudo da lei de adoração e hoje vamos terminá-lo. Nós vamos estudar das questões que vão de 667 até a questão de número 673. E com essas questões, nós estudaremos os itens politeísmo e sacrifícios, encerrando assim esse segundo capítulo da terceira parte que fala sobre a lei de adoração. Portanto, encerraremos hoje o estudo da lei de adoração. Bom, mas antes de terminarmos, né, a lei de adoração, antes de iniciarmos o estudo de hoje, eu convido nesse momento os queridos amigos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos todos juntos nesse momento, em uma só vibração, em um só pensamento, buscarmos a imagem do amado Mestre Jesus, para que essa imagem possa nos trazer a lembrança dos princípios universais, celestiais, imortais que guiam nossas vidas. Amado Mestre, nesse momento, em profunda confiança, entregamos em Suas mãos misericordiosas o nosso pensamento, o nosso sentimento e nossas ações, para que o Senhor possa tratá-los, para que o Senhor possa dignificá-los e que assim, amado Mestre, no decorrer do estudo, possamos nos sentir cada vez mais na Sua presença e que possamos, ao terminar o estudo, estarmos encorajados para seguir as nossas vidas no cumprimento da lei divina, guiados pelo Seu Evangelho Redentor. Muito obrigado, amado Mestre, que assim seja. Então, meus amigos, nós já iniciamos o estudo da lei de adoração anteriormente, já entendemos a lei de adoração, já começamos a estudá-la como sendo essa primeira lei moral. Estudamos anteriormente a prece, vimos assim que a adoração não é algo apenas contemplativo, que a prece não é apenas algo do campo do misticismo, mas é uma força motriz, é algo que está presente em nossas vidas como algo dinâmico, como algo que pode melhorar a cada um de nós, como algo que nos permite progredir. Está na base, a adoração, a prece estão na base do nosso autoconhecimento e, por consequência, da nossa reforma íntima. Bem, hoje estudando os itens politeísmo e sacrifícios, ainda estaremos analisando a lei de adoração. Agora, a lei de adoração sob esse ponto de vista, né, do politeísmo e dos sacrifícios. O que é que a doutrina espírita nos ensina sobre a questão do politeísmo e a questão dos sacrifícios? Vamos hoje, portanto, refletir sobre a ótica espírita essas duas, essas duas características possíveis de uma religião. Vamos refletir sobre, portanto, a evolução do pensamento religioso, já que muito dificilmente nós temos hoje em dia as questões politeístas ou os sacrifícios nas religiões odiernas. Então, vamos refletir sobre a evolução do pensamento religioso e a nossa relação com o Criador. Muito bem. Politeísmo e sacrifícios sob a luz da nossa realidade atual, sob a luz da doutrina espírita.
Vamos lá. Começando então aqui no item politeísmo. Para a gente iniciar esse item, eu quero deixar marcado, né, no nosso estudo que há uma forte relação entre as questões 666 e a questão 667. A questão 666 perguntava se nós podemos orar aos espíritos. Com essa questão terminamos o nosso estudo anterior, não é mesmo? E sim, podemos orar aos bons espíritos que são mensageiros de Deus e executores de suas vontades. Bom, executores das vontades de Deus. Então, só acontece aquilo que a gente pede em oração, caso tenhamos a permissão de Deus. Mas qual é a relação entre essas duas questões? E essa relação é interessante de ser notada porque ela marca, né, a passagem do tema prece, do tema oração, para o tema politeísmo. Se podemos orar a espíritos, né, nós estamos orando para seres que têm algum tipo de poder, para seres que podem ouvir as nossas preces. Então, podemos pensar aqui que, de certa forma, orar a espíritos nos traria essa ideia de orarmos para outros seres que não são Deus, ou então para orarmos a diversos seres, a diversos deuses. Essa ideia, obviamente, ideia das religiões mais antigas, né? Então vejam como que Kardec passa de uma pergunta a outra, mas de certa forma o germen da questão, né? Nas entrelinhas nós podemos encontrar a ideia que vai ser tratada na sequência, a ideia do politeísmo. Então Kardec vai dizer que nós temos uma ideia que é a ideia do politeísmo, que já na própria pergunta Kardec coloca que é uma ideia falsa, não é verdade, né? A ideia politeísta não temos vários deuses, temos um só Deus, né? Inteligência suprema, causa primária. Então, politeísmo é uma ideia falsa, mas apesar dela ser falsa, é uma das mais antigas e espalhadas pela humanidade. Ainda existem, né, seitas politeístas, em minoria, acredito, né, nos dias de hoje, principalmente aqui no Ocidente. Há uma grande maioria de, dos cristãos, acredito eu, pelo menos eu não sou um especialista, né, nessa área, mas acredito que a maioria das pessoas ainda é nos dias de hoje monoteísta, acredita em um Deus só, nas diversas vertentes, principalmente do cristianismo, né? Enfim, apesar dessa constatação ou dessa ideia, nós vemos que, de fato, a crença politeísta é uma das mais antigas que existe. Esse é um argumento poderoso para Kardec, dizer, olha, tem alguma coisa que existe aqui desde muito tempo. Esse argumento já foi usado em outros pontos do livro. Por exemplo, quando Kardec pergunta sobre a comunicação com os espíritos, ele usa esse argumento. A comunicação com os espíritos não é algo comprovado, já que remonta mais longínqua antiguidade. E Kardec já usou esse argumento de forma a comprovar com esse argumento, ou a trazer esse argumento de forma poderosa, como se não como uma prova, pelo menos como um indício de que a ideia é correta. E aqui ele faz um movimento muito parecido. Ele diz assim: olha, o politeísmo é uma das crenças mais antigas espalhadas e, no entanto, ela é falsa. Não é como quem diz assim, parece que a gente tem uma incompatibilidade entre as duas coisas, né? Entre essa antiguidade do politeísmo, essa presença por muito tempo entre os seres humanos e a sua falsidade. Como é que isso pode acontecer? Então, agora que a gente já tem essa linha de raciocínio, né, entre o que estava anteriormente e o que está sendo posto agora, nós temos um problema posto por Kardec também, que é esse problema
da antiguidade da crença politeísta. E, bom, só para não ficar assim muito no ar, né? Essa questão aqui vai estar abordada um pouquinho mais adiante na questão 668, né? Dando essa ideia de continuidade para a gente. Olha lá, os fenômenos espíritas podem ter contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses, ou seja, para o politeísmo. Então, é só para a gente notar, né, que existe uma conexão entre os dois temas que está colocado na questão 668 e que Kardec aproveita esse primeiro momento de reflexão sobre o politeísmo para falar um pouquinho sobre a questão da antiguidade dessa crença. Então vamos lá, né? Resposta para essa pergunta. Por que isso acontece? Os espíritos superiores vão dizer para a gente que essa concepção, essa ideia de um Deus único, não poderia ter surgido para a humanidade senão com o desenvolvimento do pensamento, com o desenvolvimento aqui das ideias, com o progresso intelectual, dizendo em outras palavras, né? Era preciso que o homem progredisse intelectualmente para chegar na crença de um Deus único. Outros motivos, então, né? Ou motivos que se somam a esse, que dão base, né? A isso seriam, portanto, a própria ignorância e a incapacidade de se conceber um ser imaterial, sem forma determinada e, mesmo assim, atuando sobre a matéria. São características de Deus que são inalcançáveis para certos graus do progresso intelectual. Conversando ou melhor, conversando, não, né? Analisando espíritos encarnados em um mundo primitivo, por exemplo, esses espíritos dificilmente vão desenvolver essas ideias de um ser material sem forma determinada e que mesmo assim atua sobre a matéria, de um ser imaterial que atua sobre a matéria. Então, qual foi a, a sequência, né, dos fatos? Não sendo capaz de pensar em um Deus com essas características, o homem conferiu a Deus atributos da natureza corpórea, ou Deus deveria ser um homem, exatamente como cada um de nós, por exemplo, né, na crença mais antiga. Porque é, essas características pareciam ultrapassar os limites da inteligência comum, né? Então, como é que se pensa a divindade, não podendo pensar em um ser imaterial sem forma determinada e atuando sobre a matéria? Ora, se pensa a divindade como sendo uma divindade corpórea e tendo algumas características que se conhecem nos homens, né? Então, é, aí começa a se observar a natureza e alguns fenômenos. Tudo o que não compreendia deveria ser obra de uma potência sobrenatural. Então, o trovão deveria ter um deus próprio, o fogo deveria ter um deus próprio, a guerra deveria ter um deus próprio que a causava, né? Então, tantas potências distintas quanto os efeitos que observavam. Um deus para o fogo, um deus para a água, e assim por diante, né? Então, a gente percebe que o homem procurava a explicação causal para o mundo já em uma área que não era a área diretamente da matéria, embora não soubesse muito bem como explicar. E daqui surgem as ideias politeístas. Para cada fenômeno, um Deus, para cada efeito, uma potência, para os limites da inteligência, essa potência comparada diretamente ao homem. Por exemplo, nós temos assim os deuses romanos, por exemplo, e assim por diante, né? Os deuses que traziam essas características humanas e que influenciavam o nosso mundo, sendo eles muito parecidos com os homens. Fica aqui, né, para essa primeira questão, uma última observação. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo.
sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, contra o argumento da antiguidade, nós temos essa constatação que em todos os tempos houve quem pensasse em um Deus único, em um poder único, a organizar e a manter toda a existência. E a explicação da antiguidade da crença, então, vem por essa impossibilidade intelectual do homem, pela sua ignorância e pela própria observação que o homem fazia a respeito da natureza, a respeito do mundo que o cercava. Foi isso que levou a humanidade às ideias politeístas. Bem, meus amigos, na introdução do livro Depois da Morte, Leon Denis lança um pouco mais de luz ainda sobre essa explicação e nos dá uma orientação interessantíssima, né, para a gente pensar essas coisas. Ele vai dizer que quando nós buscamos a recordação das religiões do passado, mesmo de religiões desaparecidas, né, de crenças extintas, a gente pode ficar um tanto quanto que assombrado diante das sinuosidades percorridas pelo pensamento humano. Quanto que o homem fez curvas, né? Passou por um caminho sinuoso até chegar a essa ideia de um Deus único, né? Foi uma marcha muito lenta, diz Leon Denis. Essa marcha lenta é identificada na Índia, em- na antiga Roma, no Egito, em tantas outras civilizações, né? E Leon Denis diz que se a gente fizer mesmo uma comparação superficial entre essas sociedades, entre esses povos e as suas respectivas religiões, e se a gente levantar o véu exterior, né, que, que paira sobre essas religiões, esse véu exterior que muitas vezes se mostra em rituais, em dogmas, em certas formas materiais, em cerimônias, né, que se apresentam ao público em geral. Se a gente levantar esse véu exterior, a gente vai ver que por detrás desses véus, né, formados ali como dizíamos, né, pelos cultos, pelas cerimônias, enfim, pelos dogmas, por detrás desse véu, as religiões, mesmo as religiões antigas, pareceriam para nós como tendo todas elas uma característica elevada, uma característica científica e filosófica elevada, deixando de ser aquela apresentação superficial que se fazia ao público mais ignorante, né? Leon Denis nos ensina que o ensino dessas religiões era já naquela época um ensino duplo, o que nos faz mergulhar ainda mais nessa resposta da questão 667, né? Era um ensino duplo. Então tinha um ensino que era exterior e público, que envolvia essa superficialidade dos dogmas mais diretos, né, da condução dos fiéis, enfim, da exteriorização, né, da religião. E, por outro lado, tinha um ensino que era interior, mas esse ensino interior era secreto. Ele era reservado apenas aos iniciados naquelas religiões. Então, os ensinos religiosos do passado, nesse quesito, né, de profundidade, de estudo mais atento, todos eles tinham uma certa ligação entre eles, porque na base desses ensinos se encontrava uma só doutrina, ininterrupta, né, transmitida de geração em geração, e pertencente a pensadores sábios. Era essa doutrina da imortalidade, da espiritualidade, e que muitas vezes chegava à concepção de um Deus único, porque em muitos desses povos que eram politeístas, havia a ideia de um só Deus criador. Já havia essa ideia. Se pegarmos, né, nas antigas crenças romanas, egípcias, um só Deus foi o Deus criador. Nas crenças orientais, né, os outros todos eram deuses ainda, mas eles não criaram, eles foram criados. Então, de certa forma, mesmo na mais remota antiguidade,
essa crença no Deus único é uma crença que se sobrepõe a todas as outras, de uma forma ou de outra, e que vai ali se aprimorando no decorrer do tempo, é uma crença que vai ali sendo sublimada, sendo refinada, é uma crença que chega então aos dias atuais com, principalmente para nós, né, cristãos, com uma roupagem do espiritismo, uma roupagem que é altamente explicativa, uma roupagem que é apresentada de forma coerente, de forma científica, de forma filosófica, que é extremamente raciocinada e que nos mostra que é muito mais coerente, é muito melhor para as nossas vidas, é muito melhor do que uma crença politeísta, né? Mas ainda assim, voltando a Leon Denis, ele nos diz que julgar, né, assim, precipitadamente as crenças politeístas, mesmo as mais remotas, as mais antigas, apenas assim pela sua manifestação exterior, né, por esse primeiro ensino dado ao público, seria a mesma coisa que apreciar o valor moral de uma pessoa pelas vestes que ele usa. Então é muito superficial essa abordagem, né? E isso nos dá assim uma ideia, uma profundidade, né? Sobre a questão que Kardec coloca aqui, a questão 667, e a forma como os espíritos respondem, dizendo: olha, é sim, ela é antiga, mas esse argumento, né, do politeísmo ser antigo e, portanto, por ser antigo, ele poder ter um teor de verdade, não é um argumento aceitável por essas razões que nós vimos aqui na resposta e pelo complemento brilhante, né, que nós encontramos em Leon Denis. Na sequência, então, a gente resgata o fio condutor da ideia, né, lá da questão 666. Podemos orar aos espíritos, podemos ter contato com os espíritos, podemos observar os espíritos como atuantes em diversos fenômenos naturais? Sim, podemos. Isso é fato, né? Explicado pela doutrina espírita. Então veja só, esses fatos, esses fenômenos provocados pelos espíritos foram produzidos em todos os tempos da humanidade, desde a mais remota antiguidade, né? Então, será que eles não contribuíram para a difusão da crença na pluralidade dos seres ou no politeísmo? Será que isso não aconteceu, né? E a resposta, né, é sim, sem dúvida. As manifestações dos espíritos provocaram, de certa forma, sim, uma concepção politeísta nas sociedades mais antigas. Olha só, esses povos mais antigos chamavam Deus a tudo que era sobre-humano. Tudo que era sobre-humano era chamado de Deus. E até mesmo quando um homem, né, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto, né, um poder considerado sobrenatural, um poder que não era compreendido pela maioria das pessoas, se destacava na sociedade, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Então vejam, né, que a ignorância para os povos daquela época era algo que incentivava o politeísmo, incentivava certos cultos, certas práticas, porque simplesmente não se compreendia o que estava acontecendo, né? Então, de certa forma, sim, essas manifestações de espíritos, essas manifestações espirituais, levaram, sim, os homens, as sociedades mais antigas, à ideia politeísta. Depois disso, nós temos aqui a explicação de Allan Kardec, dizendo que, em primeiro lugar, a palavra Deus não significava para os antigos o mesmo que significa para nós, né? Não significava a personificação do Senhor da natureza, né? Da inteligência suprema, da criação de tudo. Era antes uma qualificação genérica. O que significa uma qualificação genérica? Eu chamo de Deus tudo aquilo que existe e que está fora das condições humanas. Até mesmo um homem que foi criado por um outro Deus, que é chamado de Deus também, porque ele tem
uma capacidade de controlar o fogo, ou de controlar as águas, ou de controlar certas instâncias da natureza. Eu chamo de Deus um homem que produz alguns prodígios que eu não compreendo, que, por exemplo, prediz o futuro e assim por diante, né? Então, as manifestações espíritas, as manifestações espirituais que vinham de seres incorpóreos, que vinham, né, do mundo espiritual para cá, faziam com que as pessoas acreditassem, com que essas sociedades acreditassem que haviam muitos deuses, onde na verdade havia a ação de espíritos. E Kardec vai nos orientar aqui dizendo que estamos, nesse caso, diante de uma pura questão de palavras, né? Sendo que muitas vezes por ignorância achavam que espíritos eram deuses, mas em outras vezes isso acontecia intencionalmente por pessoas que erguiam templos, altares muito lucrativos. A coisa que, infelizmente, acontece até mesmo nas sociedades de hoje. Muitas pessoas exploram a religião, a religiosidade, a espiritualidade em proveito próprio, aproveitando-se muitas vezes da ignorância de outros que são os seus fiéis. Kardec vai completando aqui dizendo que, estudando atentamente os atributos das divindades pagãs, reconheceremos nelas, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Então, olha só a explicação de Kardec, né? Primeiro a explicação sobre a acepção da palavra, depois sobre a ignorância e a exploração dos fenômenos espirituais por pessoas mal intencionadas, e agora aqui o contato direto mesmo com a espiritualidade, né? Porque é possível perceber que em determinados deuses o que se manifesta como característica principal são atributos que os espíritos têm em diversos graus da escala espírita, né? Terminando o comentário de Kardec, o codificador vai nos dizer que, vindo iluminar o mundo com sua divina luz, o cristianismo não se propôs a destruir uma coisa que está na natureza. O que é isso que está na natureza, né? É esse contato de adoração da criatura com o Criador, é esse contato da criatura com os espíritos, com a espiritualidade, com o plano espiritual. Não, isso não é para ser destruído pela doutrina espírita. Essa natureza espiritual do ser humano é para ser orientada corretamente, como está aqui na sequência, né? Então a gente deve adoração apenas a um Deus. É isso que o cristianismo e que o espiritismo vieram ensinar para todos nós. Fica a última frase aqui da explicação de Kardec para nossa reflexão ainda. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Então veja só, né? Manifestações de espíritos eram apropriadas pelas religiões, muitas vezes para com fins não muito nobres, e por isso mesmo as pessoas, muitos eram levados à incredulidade e tomavam essas manifestações como embustes, né? Modos de enganar. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, que é justamente a lei de adoração e a adoração a um Deus único. Então, o Espiritismo tem um papel fundamental ali. Ele nos diz algo significativo e profundo para as nossas vidas, que é o seguinte: diversas manifestações de fato acontecem por causa de espíritos e não por ação direta de deuses, né, mas com a permissão de um só Deus, que tem, sob o seu olhar misericordioso, amoroso, bondoso e poderoso,
todas as situações para que se faça a justiça para suas criaturas e o progresso para cada uma delas. Então, esse é um modo diferente de se ver a espiritualidade, e um modo que mostra que há, para nós, uma, uma questão de harmonia na criação. Porque, de repente, nós podemos olhar para quadros politeístas mais antigos e percebermos que existem divergências de interesses entre, por exemplo, o Deus do amor e o Deus da guerra, divergências de interesses entre o Deus que comanda os oceanos e o Deus que comanda o submundo, e assim por diante. E esses deuses, nesses conflitos de interesse, né, podem causar certos movimentos desagradáveis para a humanidade, como a guerra, por exemplo, como a destruição, que inclusive de fato eram atribuídas por sociedades mais antigas justamente a esses conflitos entre os deuses, né? Eventos naturais extremos eram momentos de conflito entre dois deuses poderosos e assim por diante. Não, sob a visão e assim nós seríamos vítimas, né? Se acontecesse de fato desse jeito, vamos imaginar aqui uma cena um tanto quanto inusitada, né? O Deus dos céus brigando com o Deus do fogo, se desentendendo com esse Deus do fogo, os dois entrando em conflito, e nós teríamos ali o desencadear de eventos aqui no planeta Terra, como fortes tempestades, grandes redemoinhos, furacões, etc. E aí o que restaria ao homem? Seríamos apenas vítimas dos resultados desse embate celestial, né? Não é assim. Quando acontecem eventos naturais, já estudamos isso aqui no Livro dos Espíritos, né? Eventos naturais extremos significam, vêm pela natureza do nosso planeta e significam, de alguma forma, o restituir do equilíbrio natural em muitos casos e uma lição fundamental para o ser humano, né? Uma lição fundamental de humildade para ele na reconstrução daquilo que foi destruído, da, da consciência do seu lugar no mundo em que ele habita, a consciência do seu tamanho diante da natureza e diversas outras coisas, né? Que nós podemos pensar a respeito do progresso diante da permissão de Deus para que aconteçam esses eventos que são eventos extremos. Bem, cabe ainda uma reflexão poderosa, né, para nós que estamos estudando aqui a questão do politeísmo e o olhar espírita que repousa sobre a questão politeísta. Porque hoje, embora nós espíritas sejamos monoteístas no papel, né, monoteístas teoricamente falando, muitos de nós ainda precisamos tomar cuidado para que não mantenhamos aquele politeísmo psicológico, entre aspas, né? Esse politeísmo psicológico que transfere para algumas figuras, ou do plano espiritual ou do plano material, de qualquer forma, figuras externas, a orientação, a responsabilidade de guiar as nossas vidas. Nós espíritas precisamos tomar cuidado para não transformar certas práticas da casa espírita em rituais. Por exemplo, não vamos ao centro espírita para assistir uma palestra e nos purificarmos porque estamos assistindo palestra. Não, o momento do assistir a palestra na casa espírita é um momento de centro espírita escola. Estamos ali para aprender e nos purificamos realmente através da palestra se e somente se entendermos aqueles conceitos que estão sendo abordados, que estão sendo oferecidos, interiorizarmos esses conceitos e passarmos a guiar as nossas vidas por eles. É só assim que funciona estarmos diante da palestra na casa espírita. Não é porque estamos lá que estamos cumprindo o nosso dever para com Deus. A visita à casa espírita não é cumprimento de dever para com Deus, não é lei de adoração em si. A lei de adoração em si, né, vimos através da prece a elevação do pensamento a Deus. Se estamos ali na elevação do nosso pensamento a Deus, ótimo. Mas se estamos lá como quem vai cumprir o dever diante de um ritual,
de corpo presente, olhando para o palestrante, mas pensando na conta bancária, no jantar que virá a seguir, pensando na briga que teve com a esposa, com o marido, nas dificuldades financeiras, enfim, né? Tudo aquilo que a vida material traz é um momento ali em que estamos transferindo a nossa responsabilidade, a responsabilidade da purificação de nossas almas, para o ritual. E não é isso. E da mesma forma, o politeísmo psicológico, né, que nós estamos tentando trabalhar aqui, é de tentar transferir a nossa cura para os mentores espirituais da casa, que tratam das doenças do espírito e do corpo. É tomarmos ali a ação dos espíritos em nossas vidas como sendo os nossos guias. Hoje eu vou perguntar na mesa mediúnica para o espírito se eu devo ou não levar a minha empresa para esses rumos aqui que eu estou pensando, por exemplo, né? Não, os espíritos, eles podem responder, nos dar algumas orientações para as nossas vidas, mas eles não dão a palavra final. Os espíritos não são deuses, a palavra final é de Deus. Então nós podemos sim orar aos espíritos, mas tendo a consciência de que a palavra final é sempre a palavra final de Deus. Que o que nos guia, na verdade, é a vontade do Pai Celestial, são suas leis, as suas três revelações. Muito cuidado nessas conversas que temos com médiums que estão ali envolvidos por espíritos e que tentam trazer informações para as nossas vidas, né? Então a gente não pode ter esse politeísmo psicológico que venera, que idolatra, que adora a matéria e que adora seres que são criaturas como nós, né? É preciso que nós desenvolvamos em nós o monoteísmo psicológico, esse que entrega o supremo poder de fato de orientação e de harmonia em nossas vidas a Deus e somente a Ele, e não a romã, né? Que nós comemos sete ou nove ali pedacinhos da romã na virada do ano, pulamos tantas ondas, guardamos o trevo de quatro folhas. Não há poder nessas coisas, né? O poder é de Deus. Eu quero fazer, para terminar esse item do politeísmo, eu quero fazer ainda uma menção ao livro Cristianismo e Espiritismo, prefácio dessa obra, né, de Leon Denis, no qual o Leon Denis nos diz que ainda hoje, nas nossas cidades, ele usa uma linguagem metafórica, né, mas uma linguagem interessante. Ainda hoje, né, nós escutamos o convite dos sinos, a voz do bronze dos sinos, né? Hoje as igrejas mais modernas, elas têm alto-falantes, né? Não são mais sinos de fato ali, né? Nos chamando, são gravações, mas de qualquer forma ouvimos essa voz, né? E esses sons é, ressoam em nossos corações, né? E a gente sente esse impulso principalmente nas horas de tristeza, né, de querer meditar numa igreja silenciosa, num santuário, né, em um templo que esteja aberto. E tudo isso, obviamente, pode ser um impulso muito nobre, né? No entanto, Leon Denis nos diz que, diante do estudo e da reflexão, todos nós devemos refletir que essa pode ser uma memória afetiva do espírito, inclusive, que a revive, né, quando esses sons movem o nosso coração, refletem em nossos sentidos, mas que todas as manifestações artísticas, ritualísticas, cerimoniais, são aquele brilhante véu ao qual nós nos referíamos, né, de seitas mais antigas a serem apresentados para o público. E que muitas vezes esse véu ele está ali num papel de substituição, porque a ideia por detrás dele é insuficiente. A ideia propagada pelo politeísmo, a ideia propagada por algumas vertentes, mesmo do cristianismo, são ideias pobres no sentido de uma condenação divina, no sentido de penas eternas, são ideias que não satisfazem o espírito imortal.
Então, é necessário se oferecer alguma coisa que traga um certo tipo de bem-estar e de consolo, né? E ali a gente percebe a convicção da impotência, né, dessas seitas, desses rituais, para essa satisfação, porque ali momentaneamente funciona, mas depois a criatura volta aos seus conflitos que estão ainda sem solução. O Espiritismo nos leva através do discernimento, através da razão, a buscarmos Deus, a buscarmos em nós mesmos alternativas para aquilo que é preciso ser realizado em nossas vidas, no sentido de diminuir nossos sofrimentos e de causar progresso. Então, nós temos aprendido aqui que a visão espírita a respeito do politeísmo, com Kardec e com Leon Denis, que nós citamos aqui nessas questões, que o culto exterior não pode se sobrepor à fé pura e elevada. Que nós não podemos mais nos deixar cegar pelo fanatismo religioso. Não tem jeito, né? A gente viu aqui com Denis que por trás das religiões estão verdades imutáveis, de um Deus único. É hora de deixar a condução de nossas vidas nas mãos de espíritos ou de sacerdotes e de trocá-la pelo estudo sério, pela autorreforma, pela prática da caridade. É o momento de substituir formas exteriores pela sinceridade e presença constante em nossas atividades espirituais do Deus único. É o momento de devotarmos a nossa vida a Deus. E precisamos começar por essa consciência de que, de fato, ainda há em nós mecanismos psicológicos que nos fazem ainda, de certo modo, né, obviamente, politeístas, embora tenhamos aí a convicção, né, de um Deus único. Vamos passar para o item seguinte agora, sacrifícios. Na questão 669, Kardec vai perguntar novamente, né, o argumento da antiguidade. Lá na mais remota antiguidade havia o uso de sacrifícios humanos. Como se explica, né, que o homem tenha podido em algum momento crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Permanece aí, né, esse argumento da antiguidade, Kardec insiste nele, o que levou o homem a crer em tais coisas, né? Então, a gente vai ver aqui dois motivos, né? Primeiramente, depois, em segundo lugar, olha aqui o texto, né? Primeiramente, de novo, por ignorância, o homem não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Se compreender Deus como sendo fonte da bondade, obviamente ele não vai poder agradar a fonte da bondade fazendo uma maldade a uma criatura de Deus, a um ser de Deus, né? Que é o seu irmão, que é aquele que está sendo sacrificado. Outro motivo aqui, né? Ainda na primeira razão, nos povos primitivos a matéria sobrepuja o espírito, a matéria para eles é muito forte, né? Tem a guiá-los os instintos. Por isso é que, em geral, são cruéis. O senso moral neles ainda não se desenvolveu. Então, vejam só: compreensão de Deus é diferente, a matéria domina, o instinto se sobrepõe e o senso moral não é desenvolvido. Por isso que, na antiguidade, o homem acreditava que ele podia agradar a Deus com sacrifícios. Em segundo lugar, né, natural seria que aqueles homens mais antigos acreditassem que uma criatura animada era muito mais valiosa como sacrifício. Então, aqui mais uma razão, né? Pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, aqui está explicado o motivo na questão 669. Kardec quer complementos, né? Ele quer aprofundar e pergunta de que modo os sacrifícios de animais de que modo não, perdão. De modo que os sacrifícios de animais então precederam aos sacrifícios humanos, vieram primeiro, né? Sobre isso não há a menor dúvida, dizem os espíritos, né? Começou-se sacrificando animais, depois passou-se a sacrificar seres humanos. Ordem das coisas aqui, né? Kardec insiste em mais um pouco, dizendo, né? Olha aqui
pensamento de Kardec. Então, de acordo com isso que vocês disseram, né, ele está dizendo aos espíritos superiores, não veio de um sentimento de crueldade os sacrifícios humanos, né? Olha onde Kardec queria chegar, meus amigos. A questão dos sacrifícios humanos não é uma questão de crueldade. É isso que Kardec está dizendo. Isso está correto? Sim, está correto. Não se originaram de um sentimento de crueldade. Os povos antigos não eram cruéis, eram, pelo contrário, ignorantes apenas. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerais o que se deu com Abraão. Todos nós somos capazes de lembrar, né, no Antigo Testamento, a história de Abraão. Deus pede a Abraão que ofereça seu próprio filho em sacrifício, seu filho Isaque. No alto do monte Moriá, Deus diz para Abraão: sacrifica teu filho. E quando Abraão está prestes a sacrificá-lo, a matá-lo, Deus intervém e impede o sacrifício, dizendo que estava apenas provando a sua fé e sua obediência. Então vejamos, né? É muito interessante essa passagem porque isso marca para nós que os seres mais antigos, nós, enquanto espíritos primitivos, encarnados em povos politeístas e que muitas vezes lançavam mão desse recurso do sacrifício, não éramos cruéis. Agíamos por ignorância, agíamos por falta de progresso espiritual, por falta de uma compreensão mais profunda sobre Deus. Então, é muito importante, né? Podermos perceber isso. Kardec vai continuar aqui na questão 670. Essa pergunta é muito curiosa, né? Kardec vai perguntar se alguma vez pode ter sido agradável a Deus o sacrifício humano praticado com piedosa intenção. Porque a própria resposta aqui recupera algo que já nos foi ensinado, né? Que Deus julga pela intenção. Então, se eu tenho uma intenção piedosa diante do sacrifício, isso pode agradar a Deus? Não, nunca. Não é agradável a Deus jamais. Qualquer tipo de sacrifício humano, mesmo que praticado com piedosa intenção. Segue a resposta. Sendo ignorantes, os homens, natural é que eles supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Eles de fato supunham, né? Eles achavam que sim, que era assim. Nesse caso, claro que Deus atentava unicamente à ideia que presidia o ato e não neste. Deus leva em consideração a ideia, a intenção, claro, mas isso o agrada? Não, né? Quando os homens se melhoram, eles reconhecem o erro e então passam a reprovar esses sacrifícios. Mas isso eles não podem fazer até que sejam espíritos esclarecidos. Então, de novo aqui, né? Olha só, nós temos aqui no julgamento de Deus a questão da ignorância somada à intenção. Claro que esses homens, por serem ignorantes, por terem boa intenção, não têm o, o tamanho da responsabilidade que teríamos nós hoje a praticar um ato deplorável como esse, né? Um ato lamentável desse tipo. Então, para cada época, para cada sociedade, para cada povo, um certo tipo de ação que acontece por causa ali do seu próprio progresso espiritual, por causa das condições que esse espírito vive, que esses espíritos vivem e tudo mais, né? É, vejam que interessante, né? Como que a gente vai com o finalzinho dessa resposta. Digo esclarecidos, né? Aqui como ele termina a frase que eu notei aqui. Então vamos retomar só um pouquinho para a gente pegar o fio da meada, né? Os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio
possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. E olha que aqui esse final dessa questão é um final extremamente poderoso, né? Porque veja que compreender o mal, ainda que por intuição, já é um tipo de compreensão do mal, já é um tipo de responsabilidade diante dessas atitudes. Já não são mais considerados completamente ignorantes, né? Bom, agora soma isso a seguinte informação no final da frase, né? Se já não é mais completamente ignorante, se tem uma intuição de que não deve fazer aquilo, mas se fizer para satisfazer as suas paixões, aí a responsabilidade é ainda maior. Então, aqui nessa resposta, nós temos uma, uma mescla, né, de coisas que fazem, que Deus leva em conta quando ele analisa a questão dessa prática que é uma prática condenável, né? Para nós, homens, principalmente nos dias de hoje. Devemos observar que se hoje nós não imolamos corpos, estejamos atentos, porque ainda sacrificamos muitas vezes a paz alheia, né? No altar do nosso egoísmo e da nossa vaidade, e também somos advertidos por isso com certas intuições ali de que isso não é correto. Parece, né? Muitas vezes a gente insiste nessas condições da vida atual, porque olhando para essas perguntas do livro dos Espíritos, muitas vezes a gente pode ter a ilusão de que elas não dizem respeito às nossas práticas cotidianas. Mas ali sacrificar a paz do outro no altar da vida, sacrificar a, a serenidade do outro, a esperança do outro, também são atitudes deploráveis, né? A gente vai transferindo essas questões, né, da, dos sacrifícios que antes eram sacrifícios da vida humana para o nosso dia a dia, para a gente ir expandindo aqui, né, a nossa concepção sobre isso. Amigos, perguntas finais agora, né? Kardec vai perguntar sobre as guerras santas, se elas vieram também do sentimento, né? Sentimento que tem como vista muitas vezes também agradar a Deus. Eu vou entrar em guerra com outro povo que não crê naquilo que eu creio para agradar a Deus. O que eu devo pensar a respeito disso, né? Obviamente que dessas guerras decorrem sacrifícios de seres humanos, né? Eles morrem nas guerras, né? Pessoas que agem assim são impelidas por maus espíritos. Isso é contra a vontade de Deus. Todas as religiões, ou antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. É sempre o mesmo Deus. A gente acabou de ver isso lá com Leon Denis, né? Por detrás de todas as religiões, os mesmos princípios. Por detrás de praticamente todas elas, um Deus criador, conforme comentamos, né? Somente a religião, o modo de se chegar a Deus é que difere de um povo para outro. Aqui no decorrer da questão, Kardec vai receber a resposta dizendo, né, que muitos pretendem que outros creiam naquilo que a gente crê através do uso de espada. Como está aqui no finzinho da questão, da resposta aqui, né, que eu estou marcando aqui. Através do uso da espada. Que coisa, né? Querer convencer com armas outra pessoa de que meu Deus é bom. Meu Deus me mandou atacá-la com armas e ela tem que acreditar que meu Deus é melhor do que o dela. É falar sobre armas a respeito do medo, da culpa, da cobiça, né? É falar sobre essas coisas com outras pessoas querendo convencê-las. Então vejam só, eu tento trazer para minha fé a pessoa através da violência armada de fato ou através da violência psicológica. Quando eu falo a essas pessoas, como eu me referi agora, tento convencê-las através do medo. Se você não fizer parte da minha religião, você está condenado eternamente. Através da culpa, é só através da minha religião que você age certo. Se você não está nela, você age errado. Através da cobiça, vem para a minha religião que sua vida vira uma vida maravilhosa, não é? Inclusive materialmente falando.
Então, é, o meio correto é através da brandura. E nós não devemos tomar muito cuidado para não desmentir com nossos atos aquilo que a gente prega, né? Então, aqui a questão da deturpação da palavra de Jesus. Porque muitas vezes a gente leva a palavra do Cristo, mas nega a palavra com nossos atos. Sou violento, por exemplo, né? Então, muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado porque isso pode gerar efeito justamente contrário, né? Kardec volta à questão da oferenda agora, olha só. Não sacrifício, né? Mas vai tratar agora, volta não, agora ele vai tratar sobre a questão da oferenda, melhor dizendo, né? A oferenda feita a Deus, de frutos da terra, tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício de animais? Olha a resposta. É melhor, né? Era melhor naquela época oferecer frutos do que sangue? Isso agradava mais a Deus? Já respondi. Deus julga segundo a intenção. Pouca importância tem para ele o fato. É mais agradável, obviamente, que sejam frutos do que sangue de vítimas. Obviamente, né? Então leva em consideração a intenção e leva em consideração o mal causado, porque a intenção pode ser boa, mas se é através de sangue, o mal causado é muito grande, né? A prece proferida é 100 vezes mais agradável a Deus do que oferendas. Então, princípio já explorado aqui também no livro dos Espíritos, né? É intenção, é prece, é o ato em si, é um conjunto de coisas, né? O que vale mais? A elevação do pensamento a Deus, com certeza. Última questão, meus amigos. Será que não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? Olha o que Kardec está perguntando, né? Em vez de oferecer as oferendas a Deus, não é melhor dá-las aos pobres? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso, no sentido de cumprimento da lei divina, né? Esse piedoso aqui, em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Vejam que pergunta espetacular, né? Kardec está dizendo assim: fazer a caridade ao meu próximo não é o melhor meio de oferenda a Deus? Não é o melhor meio de honrar e de agradar a Deus através de oferendas? Resposta: Deus sempre abençoa os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo certamente é minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos, né? Então, não é que Deus desaprove cerimônias, não, não é que a gente tenha que abrir mão dos centros espíritas ou de outros templos religiosos, não é isso. Acontece que vale uma reflexão aqui na resposta, né? Muito dinheiro se gasta aí e poderia ser empregado mais utilmente do que ele está sendo agora, né? Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas, né? De visão curta. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma que ao fundo. Ou seja, a nossa forma de adorar, muitas vezes dentro do centro espírita, como dizíamos há pouco, pode ser agradável a Deus? Pode. E se a gente estiver fazendo o bem, destinando recursos aos pobres? Ainda mais, né? Então, servir a Deus, nós podemos servir de diversas formas. Aqui nessa questão, o caso do dinheiro nos lembra a orientação de Jesus, né? A César o que é de César, ao mundo nós damos as coisas materiais, mas nós damos as coisas materiais ao mundo naquilo que ele pode ser transformado em um mundo melhor, né? Nós damos na casa espírita a nossa contribuição material e fora dela também, aquilo que pode diminuir injustiças, curar doentes, atender famintos, dar oportunidade aos esquecidos e assim por diante. Então, o exterior é para uso e aprendizado humano, as coisas materiais são para isso. Agora, o interior de cada homem é templo de adoração a Deus. E essas atitudes exteriores só podem vir por determinação desse templo interior.
por essa concepção correta de Deus que nós aprendemos aqui nesses itens, pela concepção correta do que Deus nos pede, pela administração espiritual de bens materiais. É só nessa orientação que nós aprendemos verdadeiramente o monoteísmo, que nós aprendemos verdadeiramente a adoração no templo interior e a exteriorização dessa adoração, dessa forma como estamos sendo ensinados aqui, né? Através da caridade. A caridade que é amor em movimento, que é o amor em expressão, que é o amor sendo realizado. Então é assim que a gente é, tem nesse estudo aqui final, né, da lei de adoração no Livro dos Espíritos, uma orientação formidável e de valor inestimável para as nossas existências, porque aqui a gente aprende a adorar de fato, né? Eu vou terminar o nosso estudo fazendo uma menção a um item que fica como indicação para a nossa leitura em casa, para as nossas reflexões, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10, item O sacrifício mais agradável a Deus. Jesus orienta, né? Dizendo: olha, se você for pôr uma oferenda no altar e lembrar que por algum motivo uma pessoa tem qualquer coisa contra você, esquece de colocar essa dádiva lá, esquece a oferenda, antes vai se reconciliar com essa pessoa. Depois você volta a oferecer a oferenda no altar. E aí Kardec vai nos explicar nesse item que Jesus ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Completo dizendo, né, de suas próprias imperfeições, de seus próprios vícios. Porque a oferenda feita no templo religioso só é bem aceita se vem de um coração puro. Se vem de um coração que procura se purificar, né? Porque coração puro a gente não vai encontrar aqui na Terra, né? Entre espíritos imperfeitos. Mas de um coração que busca se purificar através da reconciliação com o seu próximo, da reconciliação de sua administração de sua vida com os bens materiais, da reconciliação de sua forma de adorar, como nós vimos aqui hoje, né? Então, da reconciliação com todos esses aspectos de vida que nós temos e de educação que nos oferece a existência terrena e da orientação que a doutrina espírita nos dá sempre que nós a estudamos, né? Então, fechando a nossa reflexão, o nosso grande templo é a vida que vivemos. O nosso altar seria o dever em execução, o dever de cada instante, como nós vimos em estudos anteriores, né? Prece do dia, o cumprimento do dever. Sacrificamos nesse templo, nesse altar, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossos vícios. A oferenda do dia é a caridade. O silêncio do perdão e o abraço da indulgência são os dogmas da salvação, que nos guiam, os dogmas verdadeiros, né, os princípios verdadeiros da salvação. E ao final de cada dia, a prece será então assim o ritual verdadeiro, né? O ritual de ligação de pensamento à própria consciência tranquila e às leis do Pai Celestial. Então, como bons espíritas, como bons pesquisadores da alma, como bons estudantes a respeito das leis de Deus, entendamos que a evolução nos convida a sair dessas antigas práticas exteriores para a adoração em espírito e verdade. A religiosidade é para nós, meus amigos, um caminho de luz. A adoração é um caminho de luz. No passado, esse caminho estava repleto de ídolos, de sacrifícios, de fumaças, de embustes. Então, o medo era muito grande, a incerteza, a incredulidade reinava. Hoje, o Espiritismo nos oferece a luz da razão, nos oferece a fé raciocinada. Não precisamos mais do favor divino comprado com rituais ou moedas. Como nos ensina o Espiritismo, a justiça de Deus está gravada em nossa consciência e ela é descoberta todos os dias, vai sendo gravada dia a dia e vai sendo usada por nós. Então, que o nosso sacrifício diário seja o do nosso orgulho, que a nossa oferenda seja a caridade mais preciosa a Deus,
que seja o serviço desinteressado em favor do nosso próximo, do nosso semelhante, e que Jesus esteja sempre em nossos corações, impulsionando-nos ao cumprimento desses princípios que a doutrina espírita nos expõe. Muita paz a todos, meus amigos. Muito obrigado pela atenção, pela companhia em mais um estudo. Fica o convite. Nos vemos na próxima semana. Até logo mais.